O carnaval é um tempo onde as pessoas fazem de tudo. Bebem, se entorpecem, esquecem dos problemas. Um momento, afinal de contas, para ficar mais tranquilo. Se você que é dono ou dona de empresa e como eu também não é muito fã do carnaval, entenda o motivo. O principal é pelo qual ele foi distorcido. O carnaval, o culto no qual nós temos hoje, ele era completamente diferente. Aliás, ele foi transformado para ser completamente diferente desde o tempo cristão para cá. Mas hoje nós vivemos literalmente, um culto pagão, grego ou romano. Mas enquanto, obviamente, eu converso com você e vou aqui preparando meu churrasco ao mesmo tempo, eu quero só que você entenda o ritmo desses vídeos. Aqui é uma conversa entre eu e você, para que a gente possa se aproximar mais e para falar de assuntos que realmente importam. Além de falar de marca, posicionamento, negócios, também falar, obviamente, da vida. Porque é uma vida que tem eixo. Porque é uma vida que sabe para qual motivo foi criado, ou seja, entende a sua vocação, automaticamente é uma vida vivida com sentido. E o tamanho da tua empresa, ela é correspondente ao tamanho do dono que você é. Ao tamanho do teu peito, ao tamanho das tuas virtudes, ao tamanho também das suas habilidades técnicas, obviamente. E, obviamente, aqui eu estou falando para aqueles que não são fãs de carnaval e são fãs, obviamente, no caso de estar nesse tempo agora para ou descansar, ou para estudar, ou para trabalhar para já recuperar um tempo que talvez você não tenha tido nos últimos dias, que é exatamente o que eu estou fazendo. Usei hoje o dia para trabalhar o dia todo com a minha esposa, o Luan, que é um grande amigo e também trabalha conosco há anos na Autêntica. Ele está aqui, sendo que mora na Itália, ele está aqui essa semana, inclusive em casa. E nessa conversa aqui eu quero explicar para você aonde foi exatamente que o carnaval se perdeu. Aonde foi exatamente que aquilo que deveria ser um símbolo bom transformou-se então num símbolo no qual a gente vê nas imagens por aí na internet. Esse é um vídeo que não vai ter edição. Esses vídeos eles são low-fi, ou seja, completamente puros. A gente tem visto por aí, né? Então não consigo colocar aqui as imagens da lástima que é ver o povo, a massa, completamente entorpecida. Bom, primeira coisa, né? Já deixei aqui o meu carvão aceso. E aqui eu não sei se você sabe, né? Mas, poxa, eu como chefe de cozinha, não sou um chefe profissional, mas eu fiz faculdade de gastronomia, então não posso ser considerado chefe. Mas enfim, sem fazer uma boa comida, a primeira dica aí de ouro, né? Bicho, quando você acender a tua churrasqueira, espera um pouco o carvão virar brasa. Então aqui eu já estou começando a ver brasas e se eu deixo a minha mão 5 segundos aqui, ela queima. Se queima muito rápido, o fogo está muito alto, automaticamente vai torrar a carne e não vai assá-la da forma correta. E se estiver, obviamente, abaixo, vai cozinhar a carne e todo aquele suco que deixa a carne mais gostosa e suculenta vai embora também. Enfim, o fogo já está na temperatura certa aqui. Trouxe pra gente aqui alguns cortes muito bons. Tem aqui, ó, um cara preta, né? Essa aqui é um local para comprar carne que tem em São Paulo, que entrega aqui na minha casa que, cara, são carnes maravilhosas, né? E é aquilo que eu já dei conselhos lá nos stores. Carne boa é a carne que tem a gordura entremeada, ou seja, gordura no meio da carne, né? Então aqui eu tenho um tomahawk, eu tenho aqui as bananinhas e tenho um ancho aqui também que está na geladeira que eu tenho que ir lá pegar e já vou lá. E obviamente, né, as tochas da liberdade aqui. Enfim, são charutinhos. Vou ver se aqui vai esquentar tudo e veja lá, da onde que o carnaval teve a sua origem? A primeira coisa que você tem que entender é que a realidade do ser humano, de alguma forma, ela também tem uma realidade simbólica correspondente. Os símbolos, eles são, como é que eu posso dizer, numa expressão fácil e simples, para não falar que símbolos são matriz de inflexões, quando no estudo da simbólica, que é uma matéria dentro da filosofia, a gente estuda. O símbolo, ele, de certa forma, ele é um direcionador da vida das pessoas, é um direcionador da alma das pessoas. Então, o símbolo, ele nos orienta e nos guia sobre uma realidade superior, de certa forma. E só para que você entenda, existe um fenômeno chamado lemniscata. O que é a lemniscata? Quero que você pense, aliás, analema que forma uma lemniscata. O que é um analema e o que é uma lemniscata? Bom, só para que você entenda, se eu pegar agora o meu celular aqui e todos os dias eu tirar uma foto do sol no final da tarde aqui, ou no mesmo horário, é o suficiente, todos os dias, eu vou ter ao final do ano fotos do sol que ele vai fazer literalmente um 8 no céu. Sabe aquele símbolo do infinito? O nome dele é lemniscata.
E esse símbolo do infinito, ele é uma razão de ser, eu não vou abrir sobre o símbolo em si agora, mas olha que curiosidade, eu só preciso só que você pense. É como se você olhasse para uma foto e você conseguisse ver um 8 sendo formado no céu. Caso você tenha ficado curioso, só você botar lá no Google, Lemniscata, aliás, é analema, e aí você já vai ver o Sol fazendo um 8 no céu em cada mês do ano. Então, em cada mês do ano, o Sol ele vai tomando uma posição diferente no céu. E por que eu estou falando disso, né? Porque tem tudo a ver com o feriado do Carnaval e tem tudo a ver com o significado, com o simbolismo do Carnaval, que é o que eu vou dizer, que é o que eu vou te explicar. Número 1, então, que você precisa compreender é que se você colocar o teu celular apontado para o céu, você verá um 8 ao final do ano. Ao longo de 12 meses, a cada mês o Sol se posiciona numa direção no céu e você vai conseguir ver esse 8 ou o número do infinito sendo formado. Ou seja, uma lemniscata, e esse fenômeno se chama analema. Por que isso importa, Will? Que curiosidade legal, né? Para quem não sabe, eu estudava astronomia também quando eu era jovem, eu adorava astronomia, enfim. E isso tem tudo a ver com o feriado do Carnaval, porque como o Carnaval ele tem origem na Europa, ou seja, no continente europeu, neste exato momento que aqui no Brasil, né, nós estamos torrando de calor, eu sou muito calorento por sinal, foda, sou que nem um porco velho, é foda, enfim, olha lá, é inverno agora. Então, olha que interessante, exatamente no mês de fevereiro, dava-se então o fim do inverno e o início da primavera para ascensionar até o verão. E se você pega agora, se você conseguir comigo imaginar, você é inteligente, você consegue imaginar, né? Você vai conseguir ver este 8 ele era formado, né, desta forma, ele não era formado na horizontal, mas sim na vertical. Exatamente agora a posição do Sol, ele está embaixo. Então o estilo numa curva, ele está embaixo assim na curva e começando a retomar, a se dirigir para ascensionar, para ficar mais alto no céu. De forma resumida é isso. E este momento então simbolizado pelo final do inverno e o início da primavera, é então que nós temos ali este feriado, que é um feriado que ele era muito vivido, não só nos gregos, mas como também os romanos tinham esse feriado. Vou resumir. Os gregos tinham esse feriado e este feriado ele era um culto a Dionísio. Por 9 meses do ano, os gregos cultuavam Apolo. Apolo é um símbolo de clareza, razão, direção, eixo, vocação, individuação e uma pessoa, em resumo, né, um símbolo de ordem. Já Dionísio é o completo oposto disso. Era um deus que ele era cultuado, então, a partir ali, era mais ou menos por dezembro, mais ou menos, e até mais ou menos esta época. E Dionísio era o oposto. Ele simbolizava a festa, a embriaguez, a inversão dos valores, onde as máscaras, por exemplo, que eram usadas nos carnavais antigos, eram simplesmente uma forma de você mascarar aquilo que de fato você é, ou seja, você arranca a sua imagem de bom samaritano para realmente jogar a real, para dar vazão às suas pulsões mais animalescas, vamos dizer assim. Então, olha que maneiro isso aqui que eu estou te dizendo. Os gregos, neste feriado de carnaval, eles cultuavam então Dionísio, e logo eu vou ligar isso à analema ou à lemniscata que eu já falei, e eles usavam esse feriado para quê? Usavam esse feriado simplesmente para então deixar as emoções se extravasarem. Eles cultuavam então Dionísio por 3 meses. Por 3 meses os gregos invertiam os valores, onde, por exemplo, enfim, muita embriaguez, bebida pra cacete, né? Não tinha muita droga na época, mas tinha vinho pra caralho, enfim, o pessoal bebia muito. Já para os romanos, né, era um culto a Saturno. Saturno também, simbolicamente, representa, de certa forma, a mesma coisa, né? Então era um tempo em que os romanos bebiam mais, pegava geral, era o tempo que os valores e as virtudes eram invertidos. Então, no caso, nós temos as 7 virtudes. E o que é uma virtude? É um ato operacional bom. É você operar de forma correta, de forma maneira. Eu já falei isso em um dos vídeos aqui atrás de forma mais completa. Enfim, eles inverteram isso para colocar no lugar, ao invés de acima, como um ideal estar bons valores,
O ideal agora é o inverso, são os maus valores. Então, luxúria, gula, ira, preguiça, tudo que você possa imaginar, soberba, orgulho, inveja, eles tinham então esse espaço para cultuar este Deus, então eles tinham uma licença poética para o quê? Resumidamente, o que a gente vê no Rio de Janeiro hoje. Nego trepando na rua, cagando, mijando em todo canto, e aí é o que eu digo já de forma breve, né? O brasileiro merece o governo que tem, porque ele é um reflexo direto deste governo. Como Júlio César dizia, né? Dê pão e circo ao povo e eles nunca encherão a porra do saco. E é o que acontece, infelizmente. Hoje a gente vê a população completamente dopada, a massa completamente dopada, e se esqueceram de tudo que está acontecendo no nosso país, de todas as injustiças, esquecendo que o nosso país é um dos maiores países no mundo em taxas de homicídio, esquecem que o nosso país tem um governante que, vamos dizer, né, não é muito prudente, não é dos melhores, não posso falar muita coisa senão esse vídeo cai, e além disso tudo, além disso tudo a gente vê essa lástima, mas o ponto que eu quero chegar é, ninguém se importa, ninguém de fato está afim de resolver o problema, entendeu? O brasileiro é muito bom de apontar problema, mas nunca se esqueça, apontar problema é um diagnóstico da sua incompetência de resolvê-lo. Todo problema que você reclama, você está tendo um diagnóstico claro da tua falta de competência para resolvê-lo. Então, você consegue ver a massa brasileira, os de direita, de esquerda, reclamando, essa porra, não sei o que lá, tá tudo errado, festa, não sei o que, direita, esquerda, um brigando com o outro, mas quando, na verdade, ninguém quer resolver porra nenhuma. Sentar o rabo, estudar e desenvolver vida intelectual, vida interior para ser capaz de resolver o problema. Bom, vamos lá. Então, o carnaval tem a sua origem, então, tanto com os gregos quanto com os romanos, onde a finalidade era pega geral, ferra com tudo, fode com tudo, que se for das virtudes, enfim, vamos fazer merda. É a liberdade para fazer merda. E o ponto aqui que eu quero chegar, aí agora eu começo a conversar com vocês, é quando que isso começou a mudar. Isso começou a mudar com a vinda do cristianismo, no período cristão. Então, o que começou a acontecer no período cristão? O cristianismo, né, a igreja, ela não inventou esse feriado. Ela aproveitou deste feriado para fazer o quê? Para convidar as pessoas ao oposto daquilo que aquele feriado propunha, a ordem. Então a igreja ela não inventou o feriado, mas o carnaval, do latim medieval, ele tem uma origem bem interessante a palavra, que é tirar a carne. Ou seja, é um momento para você retirar os seus prazeres, as paixões, os prazeres da carne. Porque toda vez que você se entorpece demais, de forma simples, come demais, bebe demais, come doce demais e não sacrifica, não mortifica o seu corpo, não fala assim, ei porra, eu tô no comando, treinando, por exemplo, fazendo dieta, você deixando de comer algo, você passa a ficar dopado, você passa a ficar o quê? Burro, essa é a verdade. Uma pessoa que ela está embriagada, ela fica o quê? Com capacidade intelectual inferior. Automaticamente, a igreja olhando para esse feriado, para o culto antigo então de Dionísio, olhou para esse negócio e falou assim, cara, parece que dá para fazer um negócio com isso aí. Estou resumindo muito, né? Estou falando de forma porca até, mas para ficar de forma clara para você que está me ouvindo. O que a igreja fez? A igreja, então, criou a quaresma, onde para Dionísio era um tempo de trepa, cachaça e putaria, a igreja veio e propõe um tempo de oração, jejum e esmola. E que remete exatamente o tempo que Cristo ficou no deserto. 40 dias de quaresma representam os 40 dias que Cristo, guiado pelo Espírito Santo, foi levado para o deserto e ficou em jejum, onde ele foi ali azucrinado por Satanás todos os dias e suportou isso antes de ir para a vida pública. Então a quaresma, ou seja, o carnaval, ele deveria ser o início de um preparo, o carnaval na sua origem, no Ocidente que é cristão. As pessoas deveriam saber desta porra, mas obviamente a mídia não deixa. É um tempo onde as pessoas elas deveriam pegar esse feriado que elas tiveram para calar a boca, ficar quieto, rezar, trabalhar quieto, ficar mais introspectivo, talvez fazer um retiro de silêncio, onde é um tempo de preparação, como após o inverno, que acontece na Europa nesse exato momento que começa a vir a primavera, ou seja, as flores, a alma deveria reagir dessa mesma forma. Agora que simbolicamente o sol estava baixo e frio e começando a aquecer, é um momento que o coração do cristão, que está frio e se esqueceu daquilo que importa, deveria voltar-se para dentro de si, em oração, para olhar para aquilo que importa, organizar suas ideias
e, consequentemente, se preparar para a quaresma. Então, conectar-se profundamente consigo, com as suas ideias, com aquilo que importa, para que, como o levante do sol que vai esquentando a terra, fosse também o coração, a alma aquecida, para que ela retornasse então a fazer coisas para Deus, ou seja, coisas que realmente são boas, coisas com boas virtudes, bons valores. Então olha que interessante, este é o período do carnaval, onde em vez das pessoas estarem entorpecidas aí nas ruas, cultuando literalmente um feriado pagão, um feriado que é demoníaco, um feriado que ele vai em desacordo com os bons valores, com as virtudes, era um tempo para estar em retiro, em silêncio, ao invés de festas e dancinhas na rua, as pessoas deveriam estar em casa, em silêncio, refletindo sobre seus atos, suas misérias e sua vida. E se preparando para a quaresma, preparando o que fará nessa quaresma para mortificar o seu corpo e as suas paixões desordenadas, ou seja, suas vontades que só levam a pessoa para baixo, que só levam a pessoa a ter uma vida de merda. Consequentemente, então, o que a igreja traz com esse tempo de quaresma? É um tempo, então, no qual, simbolicamente, posterior ao carnaval, que deveria ser um momento de introspecção e reflexão, que corre junto com a ascensão do sol, ou seja, com esse aquecimento da alma, com essa velocidade que você se prepara para o resto do ano, e aí que vem a charada. Olha que interessante. Este feriado, para você que é dono e dona de empresa, ele deveria ser um momento no qual você retoma o teu eixo interior, olhando para realmente aquilo que importa, olhando para realmente aquilo que você deve gastar a tua energia, em silêncio, organizando o seu mundo interior, para que, de forma simbólica, mas real e concreta, você acelerasse para os próximos meses até o final do ano. Porque se você teve a curiosidade de pesquisar na internet a imagem de uma Ana Lema, você vai ver que o final do ano é onde ela faz a outra curva do 8, né? Ali, por meio ali, para o final do ano, é onde ela faz a outra curva do 8 para descer. Ou seja, agora é um momento onde as ideias, vamos dizer dessa forma, mais ficam claras, se você aproveita o momento de forma correta. Então, qual é o convite aqui? Entenda o seguinte para a gente colocar os pingos nos is. Número 1, a Ana Lema, ela é algo realmente que você consegue ver. Então, simbolicamente representa para nós um momento de fim do inverno e início da primavera. Então, fim do inverno da alma para o início da primavera da alma. Ao invés, então, utilizarmos esse tempo para cultos pagões, como romanos ou gregos, um culto a Dionísio ou a Saturno que se entorpeça e use drogas, que é o que traz a coisa em si, um momento para retirar-se da sociedade, olhar para o seu mundo interior, organizar aquilo tudo que está desorganizado dentro de você e usar esses próximos 40 dias de mortificação, fazendo oração diária, jejuns e dando esmola e automaticamente amolecendo a sua alma para que os frutos, ou seja, para que a sua primavera seja ainda mais bela, ou seja, a primavera da alma, onde as boas ideias começam a vir, onde os bons negócios começam a ser fechados, onde as pessoas saem simbolicamente de casa, não é? O inverno rigoroso, as pessoas ficam em casa, e agora é o momento de voltar para as ruas. Então é o momento de que as ideias elas vão para as ruas e começam a crescer de verdade. Eu não sei se você sente isso de certa forma, se você é mais sensível, mas o final do ano e o início do ano, você consegue sentir, caso você seja atento, parece que as coisas estão meio travadas, né? Meio enguiçadas. Simbolicamente tem a ver com tudo isso que eu te disse. Né? Então, existe um porquê você talvez se sinta travado, porque é um momento de fato para você estar travado, é como se fosse um inverno da alma, é um momento de retiro, introspecção, depois quaresma para mortificar a tua alma, para que você retire e se liberte de paixões desordenadas, para que você guie a porra do cavalo e não seja guiado pelo cavalo, assim se dizendo, para que você guie o teu corpo e seja o mestre dele, não o corpo seja o seu mestre, e automaticamente você tem a capacidade de tomar decisões melhores até o final do ano. E a partir disso, fazendo sua empresa crescer, fazendo sua família crescer, fazendo sua vida crescer, fazendo sua vida espiritual crescer, fazendo com que a sua vida preste para alguma coisa. Então, esse é o conteúdo que eu queria trazer para você hoje. Então, se você é um daqueles que realmente não gosta de carnaval também, talvez tenha um porquê. Exatamente por conta que o carnaval, a forma como ele é vivido hoje, não é para essa finalidade de curtição, mas é para a finalidade de introspecção. Não é a finalidade de pegação, mas a finalidade de aproximar-se daquilo que realmente importa no teu coração. Queria dizer para você, se você obviamente
curtiu esse conteúdo, um tema mais profundo hoje, filosófico também, simbólico e teológico, e também psicológico, querendo ou não, você deixasse aqui embaixo o seu comentário com outros temas que você quer ver aqui nesses vídeos diários que eu tenho feito de conversas contigo. Vou fazer meu churrasco porque agora a grelha já deve estar no ponto. E deixa, obviamente, o seu like e compartilha com outro empresário. Fala assim, cara, tu que não curte carnaval também, entenda por que você não gosta. Olha essa explicação que esse maluco aqui deu. Né? E tem tudo a ver. Caramba, parece que faz sentido mesmo isso que ele falou. Talvez você não conheça nenhuma dessas histórias que eu mencionei hoje, mas é exatamente essas histórias que fundamentam a nossa cosmovisão, ou seja, o nosso comportamento. Se hoje o comportamento de massa é uma aberração, é por conta que nós nos tornamos como cultura uma aberração. Só que cabe a nós, você e eu, somos bons donos e donas de empresa, bons empreendedores, pessoas de bem, retomarmos aos valores que realmente importam, criando marcas e empresas que se posicionam de forma positiva, levando conhecimento e as pessoas na direção correta. Se hoje o Brasil é ruim, é porque você, como eu também, não tem capacidade de resolver os problemas deles. Então, ao invés de reclamar, abramos a boca para resolver os problemas que está dentro da nossa alçada, passando a ser menos burro e ficar um pouquinho mais inteligente para entender o que está acontecendo a cada momento do ano, o que simbolizam esses feriados e automaticamente tomando decisões melhores. Tamo junto, até o próximo vídeo.